muitas coisas, muita ebulição no cenário internacional, essa extrema-direita aí chegando com tudo ali, o que já era previsível, diga-se de passagem também, na União Europeia. Mas antes de começar a nossa pauta internacional, deixa eu só dar atualizar o pessoal aqui com a nossa chamada, né? Com a nossa ceninha doméstica também, que também é eletrizante, né? Polícia Federal descobriu nova joia subtraída por Bolsonaro. Situação do ex-capitão se agrava. Uma joia que ainda não tinha sido arrolada pelas investigações e parece que ela foi negociada nos Estados Unidos. Estamos aqui numa expectativa muito grande para ver se desenrosca essa coisa do Bolsonaro de uma vez, se ele é preso de uma vez, é inocentado de uma vez. Que o pessoal tem que, né, bola para frente, né, João Amorim? Tudo bom, querido? Tudo bem, Conde. Bom dia a você, bom dia a todas as pessoas que nos assistem. E né, a vida é movimento, né? Tem que andar. E assim, será que essa vai ser a joia da coroa que vai definir o destino? A grande joia que faltava, né? Agora, é isso. Ou para um lado ou para o outro, tem que definir, até para que a gente pare de ficar dando engajamento para esse nome, para toda essa escória que está associada a esse nome, né? Então, assim, e agora com toda a repercussão, querem se vai valer, se não vai valer, se vai retroagir, se não vai retroagir, se aprovarem o fim da delação e tal, bobagem, enfim, né? Da mesma forma que a saidinha só vale da aprovação, da derrubada dos vetos, da publicação dos vetos para frente, né? Porque ela não retroage para prejudicar quem já tem esse direito adquirido, né? No caso dos presos que têm esse direito adquirido, já preencheram essas condições, né? Da mesma forma, eventuais mudanças no sistema de delação premiada não vão afetar, não vai retroagir, porque nós estamos falando de evidência, nós estamos falando de prova, nós estamos falando de indício de prova, né? Nós não estamos falando de condenação, nós não estamos falando de criminalização de determinada conduta. Então, sabe, eu totalmente concordo com os meus colegas juristas e analistas que já se manifestaram em diversas mídias, inclusive aqui, né? Olha, de novo, né? O Shakespeare está sempre presente, né? Muito barulho por nada. Então vamos resolver, vamos ao que interessa, vamos pegar os crimes que já estão comprovados, já estão tipificados, já estão investigados, os inquéritos que já estão concluídos, e toca o processo para frente. De uma certa maneira, o Estado também passou a agir como na lógica das big techs, né? Assim, às vezes a Polícia Federal solta uma informação que é para viralizar mesmo, que é para fazer render aí likes. Herança nefasta da espetacularização das operações da Polícia Federal durante a Lava Jato. Sabe? Enfim, se você for olhar, está tudo ramificado e tudo conectado, né? Com essa enorme máquina de produção de dinheiro e de produção de poder, né? Que hoje que são as big techs, né? A gente começa de muito levezinho aqui com vocês, antes de entrar na pauta internacional, falando aqui de uma cena brasileira, muito brasileira. Quer dizer, você vê que está tudo bem no Brasil, né? Não tem nada de errado acontecendo, as pessoas estão felizes. Olha só, o Nivaldo Lira Rocha está dizendo aqui, já vamos trazer a participação do público aqui, rapidinho com o meu João Amorim. Nivaldo Lira Rocha, bom dia, Condão Amorim, por favor, falem como andam as negociações para o fim da greve, está muito feio para o governo. Ontem o Lula fez aquela apresentação, você é professor da Unifesp, é um cara que está muito tomado, envolvido também com essas movimentações. Alguma novidade no teu horizonte, meu querido João Amorim? O que eu sei, né, é que vai ter mais uma rodada de negociações, acho que amanhã, hoje ou amanhã, né? E o que eu sei é da repercussão dessas falas do Lula. Obviamente, a mídia corporativa recortou apenas um trecho e ficou martelando isso desde ontem à tarde, né? E eu espero... muito... Desculpa, o trecho que eles recortaram é assim, o Lula dizendo para os grevistas, né?
que não é tudo ou nada, né? Falando coisas assim. Tipo, É, dando uma bronca. e calcando nessa questão das paralisações dos estudantes sem aulas, etc. Eles, infelizmente, esqueceram de informar o presidente que quase todas as universidades, todas as associações docentes que aderiram à greve têm apoio do corpo discente, das instituições estudantis, das entidades estudantis, etc. Então, assim, né, me parece muito mais a reprodução dessa lógica de que, né, como o próprio presidente falou hoje, já está demorando tempo demais, desculpa, né? Ele mais do que ninguém sabe, né, que o movimento de reivindicação de direitos ele dura o tempo que tiver que durar até a negociação acontecer, até o acordo ser alcançado, né? Então se ele né? Tudo indica, desculpa te interromper, Não, mas por assim, favor. tudo indica que a greve eles vão entrar num acordo, né? Embora nunca dê para subestimar. Eu vi a carta, por exemplo, o artigo do Walter Pomar, que também é professor, seu colega da Meu Unifesp, colega da Federal do ABC. a Federal do ABC, e assim, para ele a fala do Lula foi um desastre. E também a fala do Camilo, eu vi antes naquele evento todo lá, eu achei que foi desrespeitoso realmente assim com os grevistas, mas os grevistas parece que reagiram bem à fala de todo mundo, no geral. Como tem que ser, porque, veja, quando você tem convicção, né, e com todo respeito às opiniões contrárias, etc., quando você tem convicção, né, do seu movimento, das suas reivindicações, né, não tem por que você se ofender com críticas, veja, não tem que inflamar nenhum dos lados, ao contrário, os dois lados têm que sentar e conversar e negociar, né, e entender a situação como um todo. Não nessa coisa de, olha, não dá porque já esgotou, já fez e tal. Não, desculpa, né? Não, você não pode desmerecer categorias, né? Você não pode esquecer, né, que determinadas categorias no Serviço Público Federal gozam de mais benesses e de maior atenção historicamente em relação a outras categorias, né? Enfim, você não pode esquecer que dentro desse cobertor curto você já concedeu largos pedaços desse cobertor curto, né? E você não pode simplesmente falar para uma categoria, falar, olha, vocês chegaram tarde. Não cabe isso. Quem chegou por último volta para o fim da fila. Exato, enfim. Bom, vamos seguir aqui no nosso 11 News. Deixa eu mandar um beijo, um abraço aqui para Conceição Ribeiro, Conde João Amorim, comunidade Bom Dia. Obrigado, querida. Super beijo para você. Vanderlei Ricardo Silveira está dizendo aqui, bom dia, 11 News. Gustavo Conde, Coromandel, Triângulo Mineiro, próximo Minas Gerais. Minas Gerais. Maravilha. E o Francisco Chagas tá aqui bravo, né? Tá falando live anti-esquerda, pró-direita. É só ver o festival de críticas à esquerda, aos ministros, dando muito conteúdo para os fascistas de direita. É o que se quer, é o que se ver, ouve durante o dia, à noite, idem. Ô, Francisco, quanta mágoa no coração. A gente não dá conteúdo para fascista usar. Quem dá conteúdo para fascista usar é o governo. É o governo que a gente aponta isso, né? Faz ou desfaz, a gente fica aqui relatando, claro que dando destaque para uma outra coisa, mas assim, eu acho que às vezes as pessoas que nos acompanham aqui confundem militância com jornalismo, né? A gente pratica, evidentemente que a gente defende a democracia, que a gente tem lado e tudo mais, mas esse lado, vamos lembrar, ficou muito poroso, né? O governo Lula é um governo que não dá para se dizer que é de esquerda. Os próprios ex-ministros, Dirceu, enfim, Genuíno, que está aqui toda segunda-feira, fala, complicado, você tem que fazer negociações múltiplas, então é uma coisa muito complexa. Não adianta você falar só da performance do presidente Lula, né? Veja, ninguém está isento de erro ou de críticas, né? Então, assim, a gente aponta erros do governo na nossa percepção, até para que o debate se instale e para que as pessoas possam ver, porque muitas vezes você faz as coisas, você pratica determinadas ações
pensando que está fazendo o correto e não ou falando o que é correto. E é isso, né? Jornalismo, debate crítico, debate democrático não é briga de torcida, não é militância, não é, olha, não vamos apontar o que vocês acham que está de errado, enfim, isso não cabe. João Amorim, mais uma vez aqui, deixa eu dar uma dinâmica aqui para nosso bate-papo. Lindy Veronese, adora as análises do João Amorim. Obrigado. A Lenice Thanos está dizendo aqui, a esquerda continua dando ração para o gado, já está enchendo o saco com a classificação. Olha o respeito, hein, Lenice Thanos. Eu só vou aqui, porque eu sei que você não está falando isso para gente aqui, eu sei que você está falando para outro, porque outros lugares realmente fazem isso aí que você está dizendo, mas não a gente. Silvio Galvão, com todo respeito, Conde, quando os petistas se ressentem do presidente pelo que ele diz, é o fim da linha. Grevistas não se doeram. Prossegue a conversação. Tudo bem. Está aqui, Silvio Galvão. Obrigado pela sua manifestação aqui. Continue se manifestando. Nós temos aqui também os superchats para vocês. Se quiserem um destaque maior aqui no nosso bate-papo, vai ficar bem bonito, bem colorido. João Amorim, Europa. Vamos lá. Ultradireita. Vamos entrar nessa pauta tão importante. O que mais me estarreceu nessa história toda, e talvez eu seja muito sensível aqui, foi ver o Macron dissolver o parlamento. Explica essa história para a gente. Vamos lá. Bom, eleições para o Parlamento Europeu, a gente já vinha comentando dessa efeméride, né, desde do final do ano passado, apontando, né, a questão da possibilidade do crescimento da extrema-direita, né, do enfraquecimento das pautas dos partidos e das posições e projetos políticos progressistas, né? Isso é um fenômeno global, né? Isso vem acontecendo em quase todas as eleições locais e agora nessa eleição regional para o Parlamento Europeu. Só que, assim, eu vejo com um pouco mais de cautela e me forçando a um distanciamento um pouco maior. Primeiro, a extrema-direita cresceu, sim, no próprio Parlamento Europeu, cresceu significativamente, tá? E aí isso dispara alertas dentro do Parlamento Europeu e dentro da Comissão Europeia, em relação a... É a primeira vez na história que grupos anti-União Europeia, anti-integração, ganham poder político comunitário, né? Ganham força expressiva, né? Ou pelo menos saem daquela posição de traço de pesquisa que historicamente sempre tiveram. Então, vai ser uma mudança de conformação de forças dentro do Parlamento Europeu, com um aumento de discursos anti-União Europeia, com um aumento de discursos anti-integração, com o aumento de simpatizantes, né, pró-Rússia, né, pró-Vladimir Putin, anti-adesão da Ucrânia, enfim, né? Isso é o ponto. Porém, né, a extrema-direita ganhou no Parlamento Europeu? Não. Quem ganhou no Parlamento Europeu foi ainda a centro-direita. A extrema-direita cresceu no Parlamento Europeu em número de assentos em diversos países, tá? Mas não tem força suficiente para barrar discussões ou barrar decisões do Parlamento Europeu. Não tem votação. Mesmo que, a exemplo do que acontece do que tem acontecido em diversos países, inclusive de ontem para hoje, na França, já vou falar disso aqui com vocês, eles vão ter, mesmo que a direita, a dita direita, ou mesmo que os não alinhados, mesmo que o grupo dos não conformistas, né, que são uma minoria mesmo dentro do Parlamento Europeu, mesmo que eles migrem para as pautas da extrema-direita, ainda assim a centro-direita, juntamente com os verdes, juntamente com a extrema-esquerda, juntamente com a social-democracia, consegue ter uma maioria para tentar levar adiante as pautas da Comissão Europeia, e do Conselho da Europa e do Parlamento Europeu. Porém, é inegável que isso acende um alerta dentro do Parlamento Europeu
Isso acende um alerta dentro da Comissão Europeia, porque é o Parlamento Europeu que fiscaliza todos os atos do Executivo europeu. É o Parlamento Europeu que elege a presidência da Comissão Europeia, que é a representação do Poder Executivo da União Europeia, atualmente é a Ursula von der Leyen, que deve ser reeleita, né? Deve ser reeleita, né? O grupo político da Ursula von der Leyen na União Europeia sai ainda com força dessa última eleição, tá? Agora, onde mais vai se sentir, né, todo esse terremoto eleitoral da extrema-direita, não é em Bruxelas nem em Estrasburgo, que é onde em Estrasburgo ocorrem as reuniões do plenário, né? Nós vamos ter lá a mesma realidade que a gente tem no Parlamento brasileiro, né? Deputados com celular em punho, fazendo selfies, fazendo lives, Amorim, etc. Deixa eu só clivar aqui sua resposta, sua explicação, porque é o seguinte: primeiro, destacar que a Ursula von der Leyen ela já praticou discursos de extrema direita, né? Sobretudo com relação a Israel. Eu queria que você dissesse o seguinte para a gente, quer dizer, que você explicasse o seguinte também. Essa centro-direita que domina o Parlamento Europeu também lá não é eles não são liberais clássicos. Não são liberais assim, aquela maravilha toda. Eles são quase, né? Eles estão ali quase que numa transição para a extrema-direita. Por isso que é perigoso, né? E veja, por que a gente tem que olhar a raiz das coisas, né? Por que você tem, por exemplo, né, em quase todos os países do mundo, aí a composição atual, né, dos 720 assentos do Parlamento Europeu, né? Lembrando aqui, só para contextualizar, o EPP, que é de centro-direita, é o maior do partido. Né? O SD também. A social-democracia, né? Social-democracia de centro, vamos dizer assim, não chega a ser centro-esquerda, né? Exatamente. Essas são as duas maiores forças. As duas maiores forças, e o ECR e o ID, cuja sigla agora não vou me lembrar, entraram ali e cresceram um pouquinho. Democrática. Identidade Desculpa, democrática. qual que é? O ID é Identidade e Democracia. Identidade e Democracia, de extrema-direita. De extrema-direita. O ECR são os reformistas e conservadores, né? O grupo dos reformistas e conservadores, que é um nome bonitinho para você classificar, claro, né, a extrema-direita. E mesmo que você junte os não alinhados e os não conformados, que são aquelas duas últimas barras da tua imagem, né, os outros e os não identificados, né? Você não tem um número de assentos capaz de configurar a maioria, não tem um número de assentos capaz de bloquear, né, a soma dos outros grupos, vamos dizer assim, né? Agora, é óbvio, vai ser uma negociação muito mais difícil, vai ser uma negociação muito mais tumultuada, vai ser uma negociação com muito mais baixarias, né, muito mais cenas lamentáveis, né? Está quase igual ao Congresso brasileiro, né? Daqui a pouco. Aliás, uma observação até pitoresca, engraçada, né? A extrema-direita brasileira, bom, né? A extrema-direita brasileira, você ter em países como o Brasil, você ter extremistas, você ter neonazistas, você ter neofascistas, é uma piada de péssimo gosto, né? Mas a extrema-direita brasileira é tão burra, tão patética, né, que o Chega, que todo mundo esperava que fosse repetir na eleição europeia do Parlamento Europeu o mesmo resultado da eleição que teve para a Assembleia da República em Portugal, o Chega é o partido de extrema-direita em Portugal, né, cuja principal pauta política é anti-imigratória, inclusive declaradamente contra imigrantes brasileiros, né? O Chega teve 9,8% dos votos em Portugal, né? Foi o terceiro partido mais votado, mas não chega nem próximo da Aliança Democrática e do Partido Socialista, que foram os grandes vitoriosos, né? Mas o Chega teve mais votos no Brasil, um percentual de votos maior no Brasil, entre os brasileiros habilitados a votar na eleição parlamentar europeia, do que teve em Portugal. 35% dos votos computados no Brasil da eleição
né, de portugueses, de brasileiros habilitados a votar na eleição. Brasileiros habilitados a votar em Portugal. A votar em Portugal, não de portugueses, não, de brasileiros. Sim. Brasileiros que estão habilitados a votar nas eleições comunitárias, né? Porque tem cidadania europeia, e aí a diferença entre a cidadania portuguesa normal, que é simples, né? Que vale só em Portugal, e a cidadania europeia. Para ter cidadania europeia, você precisa ser nacional português, não precisa ser só, não pode ser só cidadão, né? O Chega teve 35% dos votos dos brasileiros aqui no Brasil, ou seja, a extrema-direita apoia uma pauta que vai fechar a porta de um possível local de fuga para eles, entendeu? Para os brasileiros que estão ali ilegais, né, em Portugal, ou mesmo aqueles que estão legalizados. Agora, tira uma dúvida, João, que é o seguinte: a eleição para o Parlamento Europeu é uma, e para os respectivos parlamentos nacionais é outra, completamente diferente. Mas elas dialogam. Elas dialogam no sentido de... É como se fosse uma grande pesquisa, uma grande fotografia eleitoral da realidade política de cada país. Esse é o grande alerta. Na verdade, o alerta principal contra a extrema-direita, em relação ao crescimento da extrema-direita, ele não soou em Bruxelas, ele soou em Paris e em Berlim, que são os dois lugares em que vai mais se sentir essa ascensão da extrema-direita, e que eu acho que esse deveria ser o foco principal. Tá? Veja, a extrema-direita ganhou e se tornou a principal... Não é que se tornou, mas esse retrato tirado das eleições parlamentares europeias, comunitárias, tá? Aponta que, por exemplo, na Áustria, a extrema-direita, os neonazistas, são a principal força política porque o partido ganhou de lavada. Né? O Partido Democracia e Liberdade ganhou de lavada. Né? E aí, na França, o partido da Reunião Nacional, da Marine Le Pen, né, que é o partido de extrema-direita, assumidamente de extrema-direita, ainda que nos últimos anos a Marine Le Pen tenha adotado um discurso mais temperado, vamos dizer assim, balizado pelas pesquisas, ganhou de lavada, de 30% dos votos contra 16% da coligação representada e liderada pelo Partido Renaissance, que é do Emmanuel Macron. Tá? Na Alemanha, a Aliança para a Alemanha, né, a AfD, que é o partido assumidamente neonazista, tá? Se tornou a segunda maior força da política da Alemanha nesse retrato feito nas eleições parlamentares europeias. O grande vencedor da eleição alemã foi o partido da União Cristã, que é o partido da ex-chanceler Angela Merkel, que hoje deve estar rindo à toa, e o partido do governo, do Olaf Scholz, ficou em terceiro lugar, mas longe. Hoje, na Alemanha, olha, parece que a gente está vivendo o final dos anos 20, do século passado. Tá? A AfD se torna a segunda maior força. A gente já vai chegar nesse ponto dramático para a Alemanha e tudo mais, mas antes eu quero reforçar alguns fundamentos aqui. Eu fiquei na dúvida que é o seguinte: o Macron é o presidente francês. É o presidente francês. A França tem um sistema parlamentarista. Semi-parlamentarista, sim. Semi-parlamentarista. Semi-parlamentarista. Não deveria ser o primeiro-ministro, que é o Gabriel Attal, né? O francês, ninguém sabe muito bem quem é, a pedir a dissolução do Congresso, que é o presidente que pede? No caso da França, da Constituição francesa, é o presidente que pede após consulta ao gabinete de governo, né? Ao gabinete de chefia de governo, ao gabinete do primeiro-ministro. Tá? Nesse caso, qual é a grande vantagem? E qual é a grande diferença, por exemplo, tem muita gente falando, por que o Scholz não chama eleições? Simples, porque o sistema constitucional alemão, o Scholz é primeiro-ministro. Então, se ele dissolver o parlamento e chamar eleições, ele perde o emprego, ele perde a chefia. Tá? O Macron não. Automaticamente? Automaticamente, que é o que acontece, é o que está acontecendo no Reino Unido hoje. É o que acontece no Reino Unido também, né? No parlamentarismo no Reino Unido, o Sunak vai pedir eleições? Já pediu. Ele já saiu. Eleições. Ele tá interino, né? Porque ele fica no cargo enquanto tiver eleições, porque aí, tão logo as eleições, o parlamento seja eleito, o parlamento imediatamente já elege o primeiro-ministro. Perfeito, tá? Perfeito.
E aí, muitas vezes, no Reino Unido, por exemplo, isso é feito como uma forma do primeiro-ministro reforçar a sua popularidade. Quando ele está começando a ficar impopular ou balançando. Aliás, me parece que o Macron fez uma operação parecida. Ele se assustou, deu para perceber que, no caso, só no território francês, a extrema-direita venceu, né? Venceu de lavada. Venceu de lavada. Mais do dobro dos votos do partido do Macron. Tá? Exatamente. E aí, só que aí tem algumas peculiaridades, algumas particularidades que os analistas gerais aí estão deixando escapar. Veja, o Sunak dissolveu o parlamento e convocou eleições, antecipou as eleições agora para o segundo semestre. Tá? O Macron dissolveu o parlamento e convocou eleições para daqui a 3 semanas. Tá? Então, assim, ainda que tenha o argumento do combate à extrema-direita, tá? Qual foi a grande pedra do sapato das eleições parlamentares passadas na França? Foi a união da esquerda, tá? Encabeçada pelo Mélenchon. E o que me parece é que, primeiro, o Macron está dando para quem joga carteado, né? O Macron está dando uma trucada, ele está dando um truco, né? Na esperança de que isso acabe reforçando o governo dele, né? E colocando. Ele quer, na verdade, mobilizar, né? Ele quer mobilizar, e ele quer mobilizar, inclusive, dando pouco tempo, porque a esquerda francesa, depois da eleição presidencial, rachou, porque a união que levou a uma quase maioria do parlamento, da Assembleia da República, na eleição parlamentar passada, para a união da esquerda, se dissolveu. Tanto é que na eleição presidencial o Mélenchon chega bem fragilizado. Tá? E aí, o que eu vejo, né? O que eu acho, e alguns outros analistas que eu conversei, né? O que eu acho? Ele quer, primeiro, não permitir que a extrema-direita surfe nessa vitória eleitoral, não dá tempo de repercutir demais e de falar demais dessa vitória esmagadora na mídia global, na mídia francesa e na própria reunião nacional da Marine Le Pen, tá? Não dá tempo da esquerda conseguir se unificar novamente para que ele saia como a única opção contra a extrema-direita, ou o partido dele saia como a única eleição contra a única opção contra a extrema-direita. Só que aí ele tem um grande risco, é uma aposta elevadíssima, porque muitos analistas, inclusive, consideram a possibilidade de o tiro sair pela culatra, a reunião nacional conseguir maioria na Assembleia da República, aproveitando a onda, né, da lavada eleitoral para o Parlamento Europeu, e escolher o primeiro-ministro. E aí ele teria 2 anos de inferno, com o chefe de governo divergindo dele como presidente. Mas até aí isso poderia trazer formas, né, de capitalizar o partido dele para eleição presidencial, que foi a tentativa que o Chirac fez na última vez que um presidente dissolveu a Assembleia da República. Só que aí, no caso do Chirac, o tiro saiu pela culatra, Amorim, e foi a emergência da direita. Olha, estamos tendo uma aula importante aqui sobre política europeia, sobre procedimentos, aí, sistemas de cada país, cada um tem a sua peculiaridade, né? Importante da gente saber. Agora, eu queria que você, assim, resumidamente, falasse dessa crise, digamos assim, que assustou, por exemplo, essa capa aqui do Der Spiegel, né? Que é maravilhosa a capa do Der Spiegel. É uma capa importante, né? Chocante. Tipo, eles estão assustados. Ontem o Jamil Chad deu voz a relatos de pessoas que foram perseguidas, né? Saíram de Auschwitz. Existe um grupo alemão, sobreviventes de Auschwitz, que viveram isso na pele, viveram esse mesmo processo na pele. Né? Isso, lá atrás. Eles estão chocados com o que está acontecendo, com a ascensão dessa extrema-direita, e a pergunta que eu faço para você é: qual é o risco efetivo? Eu estou bastante apreensivo, porque eu sei que esse centro-direita do parlamento fajuto, né? Ele pode ser, inclusive, seduzido pelo discurso da extrema-direita, parte dele, né? E aí a gente pode entrar imagina a União Europeia, a Ursula von der Leyen já não é
uma figura, digamos assim, querida, do não é? campo progressista, É. né? É uma situação bastante delicada, né? Imagina Não, Trump e tudo isso junto. então, eu acho que esse é um principal ponto de alerta para a União Europeia e para o mundo ocidental, né? Porque se a gente está assustado agora com o que está acontecendo, se a gente está tendo esses flashbacks históricos, porque aí, veja, na última eleição, né, alemã, há 100 anos atrás, né, em que o Partido Nacional Socialista se tornou a segunda força da Alemanha, o Reichstag ficou paralisado durante meses, tanto é que a única opção possível para a composição de chefia de governo foi conversar com o Partido Nacional Socialista, que era o partido dos nazistas, do Adolf Hitler, né, e colocar o Hitler como chanceler. Tá? E aí, o grande trunfo da vitória da AfD é isso. Mas tem um dado muito importante. A AfD ganhou quase que integralmente no território. A Alemanha está dividida, inclusive, no mapa. A Alemanha voltou a ficar dividida. Porque na parte da Alemanha que correspondia à antiga Alemanha Oriental, tá? O AfD ganhou em quase todas as províncias. Exatamente esse mapa. Tá? O que nós estamos vendo aí... Impressionante. Parece a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Por que Exato. Aconteceu isso? Então, muitos falam, por que então é a extrema-direita e não é a esquerda, né, que está vencendo na Alemanha Oriental? Essa região em azul claro sempre foi, desde a reunificação, a região mais empobrecida, a região mais carente, a região, vamos dizer assim, mais esquecida, vamos dizer vulnerável, assim. Vulnerável, etc. E aí a gente não pode esquecer da raiz de todos esses males. É tá? Como se fosse uma xenofobia interna, né? Exato, exato. Porque eles, sobretudo depois da reunificação, eles eram vistos como os mais atrasados, como os mais burros, como etc, 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 né? E aí você tem regiões industrializadas, você tem regiões vulneráveis economicamente até, tá? E aí a gente não pode esquecer da raiz da maioria dos males ocidentais, tá? 40 anos de neoliberalismo, 40 anos de empobrecimento, 40 anos de enfraquecimento de políticas sociais, 40 anos de austeridade econômica, 40 anos de desconstrução nas promessas. Veja, o neoliberalismo surge sem sequer o mínimo das promessas liberais terem sido entregues e garantidas para todos. Por que as faixas etárias que mais apoiam abertamente a extrema-direita, os neonazistas, seja na Alemanha, seja no Brasil, são os idosos e os jovens? Né? Porque os idosos, né, tiveram essa, no geral, claro, não estou falando dos malucos, tá? Não estou falando de general de pijama, não estou falando das filhas solteiras dos generais, não estou falando nada disso, estou falando no geral, tá? Os mais velhos, né, viram a vida inteira de sacrifícios e as políticas neoliberais desconstruindo o colchão previdenciário, desconstruindo o colchão trabalhista, desconstruindo uma série de questões, né, destruindo o meio ambiente, aumentando a desigualdade social, aumentando a concentração de renda. E os mais jovens, por que eles apoiam? Porque a extrema-direita ela não anuncia para esses grupos, ela não anuncia uma nova realidade, um novo sistema. Ela não anuncia ser contra tudo isso que está aí, como os idiotas do Brasil, da extrema-direita brasileira, gostam de falar. Ela anuncia a volta ao sistema que funcionava. Tá? E esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo do discurso da Giorgia Meloni, por exemplo. O partido da Giorgia Meloni foi o grande vitorioso, tá? das eleições parlamentares na Itália. Tá? É um discurso mais palatável para esses grupos. E aí, veja, a Alemanha está em recessão há 3 anos, recessão oficial declarada. A Alemanha tem 3 a 4% de índice de desemprego. Tá? Você tem, com as políticas de austeridade, que já vinham desde a Angela Merkel, desde 2008, as políticas de austeridade acabaram cortando uma série de programas sociais também. Então, essa parte mais vulnerabilizada da Alemanha, que
geograficamente acabou correspondendo à Alemanha Oriental, ela migra para a extrema-direita, porque a extrema-direita mas peraí, mas o nacionalismo produtivo, vamos dizer assim. Esse mapa aqui, o que está em cinza é quem votou na extrema-direita, correto? Não. Quem está em azul, é quem votou na extrema-direita. Quem está em azul votou na extrema-direita? Quem está em cinza, se você olhar na legenda lá, quem está em cinza votou ou no Partido da União Cristã ou na coligação do Partido da União Cristã. Deixa eu só confirmar aqui, claro que eu não vou contestar a sua informação. CDU, o cinza é CDU, CSU. É o CDU-CSU, que é a coligação do Partido da União Cristã, que é o partido... Que não é de extrema-direita. Que não é de extrema-direita. É de centro-direita, mas eu concordo plenamente com você, Conde. As pessoas que se dizem de centro... A boa parte das pessoas que se dizem de centro-direita, ou as pessoas que ainda se apegam a essa divisão esquerda e direita e usam a palavra direita para se afastar da possibilidade de serem de esquerda, eles estão a um tropeço de cair na extrema-direita. Meu querido João Amorim, e o azul é Alternative für Deutschland. Für Deutschland. Esse aqui Esse é o partido de extrema-direita. Esse é o partido neonazista, Alternativa para a Alemanha. Perfeitamente. Então tá aí. É um mapa. O Bordeaux, o rosa aí, é o partido do Olaf Scholz. Olha o quanto que esse... Olaf Scholz tem olha o governo. Uma província, uma cidadezinha. Olha o governo, pra você ter uma ideia. O Olaf Scholz, ele me perturba também com a fragilidade dele. Comprovando a tua percepção da direita que cai e tende para a extrema-direita, hoje o Éric Ciotti, que é o grande nome da direita francesa, chamada ou autoproclamada de direita democrática ou direita liberal, acabou de anunciar a adesão ao RN, que o partido dele vai apoiar o partido da Marine Le Pen da extrema-direita. Tá? Olha o tabuleiro se mexendo aí. Olha, perfeitamente. Deixa eu colocar aqui a nossa querida Maíra Goulart. Bom dia, Maíra. Fenômeno, né? Povo aqui. Sobre essa questão, gente, porque eu fiquei bem assustada lendo os jornais. Vamos dar tempo da gente falar um pouquinho sobre isso também, Maíra, querida. Bem-vinda aqui. Antes da gente se despedir do João Amorim, não deu tempo de falar, eu queria falar da Argentina com o João Amorim, não vai dar tempo. Eu posso só falar uma rápida colocação sobre a Argentina? Um minuto. Livros, leituras, experiências, Santa Teresa presente. Olha que bacana, Santa Teresa, maravilhosa, aqui no Rio de Janeiro presente. Aposto que a Maíra adora Santa Teresa, né, Maíra? Meu alter ego moraria em Santa Teresa. Meu alter ego moraria em Santa Teresa. E o Odilon tá aqui bravo mais uma vez aqui, só dão ibope para a direita, todo dia incrível, só criticam Lula, que está 1 ano e meio no governo. Nem falei do Lula aqui ainda. No governo e composição no maio, lamentável. Eu vou mandar o recado, eu sei para quem você está mandando esse recado, não é para a gente, viu? A gente pode ficar tranquilo aqui, que não é para a gente. Amorim, só para fechar, aqueles vândalos, terroristas, vagabundos, assassinos do 8 de janeiro... Fugitivos, né? Eles quebraram a tornozeleira eletrônica, 41 quebraram, e parece que na Argentina tem muito mais do que isso, tem mais de 100 fugitivos, e quebraram a tornozeleira e fugiram para a Argentina. E o Brasil agora vai pedir, acho que não pediu oficialmente ainda, mas vai pedir extradição. E se o Milei não der, vai ser divertido, né? Vai ser divertidíssimo. E veja, primeiro, né, o Milei pode, e aí de novo, o Milei pode ofertar asilo a todos, é um direito do Estado, tá? Mas refúgio é diferente. O pedido de refúgio é analisado com fundamentos legais, com requisitos legais que têm que ser atendidos, etc. Esse pessoal rompeu essa bandidagem, porque fugitivo da justiça é bandido, e se esse povo honra as calças que tem, bandido bom é bandido morto, né? Então, quero ver as velhinhas falando isso agora, né? Esse povo rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu para a Argentina. Provavelmente deve ter gente no Paraguai também, provavelmente deve ter gente no Uruguai. Por quê? Porque eles estão sem passaporte. Então não importa ter dinheiro, vai ter que ir para a Argentina. Tá? E aí, provavelmente, a maioria foi para a Argentina por conta justamente do governo Milei. O porta-voz argentino ontem já falou, olha, nós recebemos alguns pedidos, não é o governo que analisa, é uma comissão, a exemplo do que é no Brasil.
eles não vão conseguir negar se o Brasil pedir, né? Porque... A extradição não, e aí veja, eu acho que eles não vão conseguir conceder o refúgio, porque é a questão de fugitivo da justiça, não é crime político, não é opinião política, e tem mais um detalhe, o próprio Estatuto do Refugiado, que é o Tratado de 1951, tá, estabelece cláusulas de não reconhecimento. Tá? E uma das cláusulas de não reconhecimento é ter praticado atos contrários aos princípios da ONU, da Carta da ONU. E a democracia é um dos princípios mencionados abertamente na Carta da ONU, por exemplo. Tá? Então, assim, eu não conheço a lei de refúgio argentina, mas o tratado que baseia todas as legislações fala isso. E aí o Brasil tem que pedir extradição mesmo, porque são fugitivos da justiça. João Amorim, meu querido, obrigado. Tem novidade, daqui a pouco vai ter novidade com o João Amorim aqui no nosso coletivo, hein? Um bom trabalho para você. Você ainda está de greve, mas pode ser que logo mais... mas veja, o trabalho não para, porque as orientações continuam, claro. Eu não parei as orientações, não paralisei as minhas atividades acadêmicas fora da universidade, enfim, as coisas continuam, o trabalho continua e seguimos na luta. A terra gira e como é que é aquele ditado português mesmo? A terra gira e a lusitana roda. A lusitana roda, é isso? É isso. Bom, você me permite uma parte? Claro, meu bem, claro. Esse é o problema da greve. Ela só prejudica o aluno de graduação, que é a base da pirâmide. O aluno de pós-graduação continua tendo aula, aqueles que estão em laboratórios de pesquisa continuam fazendo suas pesquisas, nós produzimos, né, continuamos avançando nas nossas pesquisas, e aquele que está na base da pirâmide, que precisa ser mais estimulado, que precisa ser mais engajado, a partir do contato com a gente, com os outros, fica sem nada. E tem mais uma coisa, Maíra, rapidinho. E tem a questão do próprio sistema de acolhimento também, porque se os campos estão fechados, por exemplo, o restaurante universitário também está fechado. Também. A sua universidade fecha? Não. Veja, não. O meu campus está em atividade, mas não atividade de aula, né? Tem as atividades dos coletivos, das entidades estudantis, dos professores, aulas públicas, etc. O RU está funcionando, mas tem algumas universidades aí em que simplesmente se fechou o campus. Isso é um absurdo, fechar a bandejão hoje em dia. Ainda mais em tempo de SISU, que às vezes esse aluno veio de outro estado longe. E eu espero que essa informação que me chegou seja uma informação antiga que já não seja realidade mais, porque é isso. Né? Amorim, obrigado, querido. Bom trabalho. Beijo a vocês, bom programa, tudo de bom. Obrigado, até a próxima. Obrigado, querido.